Boa tarde a todos, agora estarei iniciando um tema aqui, o nome é o nosso status perante a sociedade. E quero iniciar agora com uma oração. Papai do céu, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço perdão pelos nossos pecados e peço que o Senhor me capacite a passar isso que eu tenho estudado. E é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Para começar aqui esse tema, eu queria ler aqui um trecho descrito por Ellen White no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 207. Os que desejam ser vencedores precisam negar a si mesmos, e a única coisa que efetuará essa grandiosa obra é interessar-se vivamente pela salvação dos outros. O que ela quis dizer aqui? Bem, o nosso status perante a sociedade como cristãos vale muito, porque as pessoas têm que ver, ver a reflexão de Cristo em nós. As pessoas têm que ver as atitudes de Cristo em nós. E o nosso status perante a sociedade como alguém popular não vale muita coisa, porque a nossa vida aqui na Terra é uma preparação para a vida celeste. Era uma preparação para a eternidade. E queria ler um texto aqui que está lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 34 ao 36. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a tua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim do Evangelho, salvá-la-á. Aqui ele está dizendo assim, no primeiro versículo, aqui no versículo 34, quem quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Então, como eu já tinha dito antes nos vídeos, quando entregamos a nossa vida a Deus, automaticamente a nossa maneira de pensar se divide em dois, porque o Espírito Santo começa a atuar no nosso coração e começa a conversar conosco, e aí por outro lado vem o mal com a tentação, e aí o nosso sentimento se divide em dois. E aí, assim como Satanás é astuto, ele enganou até Salomão, sabe o Salomão? Em sua vida toda, ele muitas vezes pode estar ganhando essa batalha. Lá em Efésios 6, no versículo 12, está escrito que a nossa luta aqui é contra os principados e potestades, os dominadores de todo esse mundo tenebroso. Só que temos um auxiliador ao nosso lado, temos Jesus ao nosso lado. E aqui por que ele diz no versículo 35? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim do Evangelho, salvá-la-á. Por exemplo, assim, a nossa vida, o mundo aqui na Terra, não nos oferece mais que 100 anos de idade. E deixa eu tirar aqui esse livro que está atrapalhando. Não nos oferece mais que 100 anos de idade. E Cristo nos oferece uma eternidade que lá em segundo 1 Coríntios, no versículo 2, no capítulo 2 do versículo 9, está escrito assim, que nenhum olho viu, nenhum ouvido viu, nem a mente nunca imaginou que Deus preparou para os filhos dele. Ele preparou um céu que não haverá luto, não haverá mais intrigas, não haverá mais pranto, não haverá dor. Lá, segundo Apocalipse, está escrito. E por que ele diz aqui? Quem perder a sua vida, salvá-la. Segundo Romanos 14, no versículo 8, está escrito assim: pois se para Cristo vivemos, vivemos. E se para Cristo morremos, morremos. Quer pois morramos ou vivamos, somos do Senhor. Então, muito interessante ressaltar aqui que muitas pessoas acham que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram para a fornalha, eles estavam acreditando que Deus iria salvar eles. Não, eles estavam acreditando que eles estavam com Deus, só que eles não tinham a certeza que Deus iria salvar eles. Eles tinham a certeza que iria fazer a vontade de Deus, porque eles tinham fé. Eles tinham fé que a vontade de Deus iria
iria ou salvar eles, ou podia não salvar eles, porque segundo lá em Isaías 55 está escrito que assim como Deus falando, assim como minha vontade são maior que assim como meus caminhos são maior que os seus caminhos, a minha vontade é maior que a sua vontade. Então não tem como sabermos exatamente a vontade de Deus. E aí eles não, quando Nabucodonosor assim falou para eles, se vocês não se curvarem à estátua, vocês irão para a fornalha de fogo. Ele disse, mas Senhor, nós não vamos se curvar, nós já falamos. E ele falou, então vocês vão para a fornalha de fogo e vamos ver se o seu Deus vai salvar vocês. E eles falaram assim, não sei se o nosso Deus quer salvar ou não vai salvar nós, mas eles, por exemplo, destacaram o que Paulo tinha falado. Se vivemos ou morremos, somos do Senhor. Não importa, Senhor, nós estamos aqui somente para seguir os mandamentos de Deus, somente para adorar e glorificar o único Deus que existe. E aí Nabucodonosor, com a sua soberba, jogou eles na fornalha de fogo. E aí conhecemos o final da história, que Deus salvou ele, e aí Nabucodonosor ficou admirado e deu autoridade para os 3 jovens. E continuando aqui no versículo 36, está escrito assim, ó, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que aproveita eu ganhar reputação, eu ganhar autoridade nesses 100 anos que a vida me oferece, e quando Cristo voltar, eu perder minha alma. Eu perder a oportunidade para o céu. E muitos... Ellen White, no seu livro Primeiros Escritos, ela escreve assim, que os mártires, aqueles que morreram por causa de Cristo, receberão grande recompensa na vida eterna. Suas vestes vão ser diferentes do que as nossas. Então, não temos nada a perder aqui na terra. Lá em Salmos 116, no versículo 15, está escrito que vamos abrir lá em Salmos 116, no versículo 15. Que eu esqueci só o contexto aqui. Salmo 116, o versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus filhos. E lá em Ezequiel está escrito assim, que Deus se entristece com a morte dos gentios. Quem são os gentios? Gentios são as pessoas que praticam a iniquidade. E aqui, quando ele diz que preciosa é a morte para o Senhor, preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus filhos, é porque o Senhor já sabe que no céu nós estaremos com ele. E o Senhor se aborrece com a morte dos gentios, porque ele sabe que ele não estará com os gentios. Então, quando Paulo bem disse lá em Romanos 14:8, e para quem não sabe, até tem um ministério com isso, que era a geração 48 dos desbravadores e jovens. A geração G148 dos jovens quer dizer isso. 148 é Romanos 14:8, para quem não sabe. E como no céu receberemos grande recompensa, o Senhor acha preciosa a morte dos seus filhos. Por quê? Porque paramos de sofrer aqui na terra. Paramos de sofrer, agora estamos descansando. Estamos descansando no Senhor. E aí o Senhor entende que preciosa é a nossa morte. E aí eu quero colocar aqui, para finalizar, com chave de ouro, uma pequena ilustração. Não, quero colocar agora, eu não vou colocar a ilustração por conta do tempo aqui que já está meio evoluído, mas eu quero colocar um texto que está lá em 1 Coríntios 2:9. Só para vermos letra por letra o que está escrito que Paulo diz para os coríntios. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, Paulo dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que possamos refletir mais nesse assunto do nosso status aqui na Terra, da nossa vida eterna. Como é que
como que será a nossa vida eterna. Vamos finalizar agora com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço porque o Senhor tem preparado estas palavras para confortar o nosso coração. Tem enviado o teu Espírito para para nos convencer do pecado. Peço perdão por todos os nossos pecados, Senhor. E obrigado por me capacitar novamente a falar o que eu tenho estudado. E é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E se você quiser que essa mensagem se passe e divulgue, que o YouTube divulgue essa mensagem para outras, para que outras pessoas possam estar recebendo também essas mensagens, se inscreva aí no canal, curta e comenta para que o YouTube também possa ser um discípulo de Jesus. Que Deus esteja com todos.